Eu sou Mirley Castro e começa agora o Pod Lei Acre. Aqui o direito é transmitido de forma simples, clara e acessível para que você possa conhecer os seus direitos e aplicá-los no dia a dia. O nosso programa ele tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron, Alto Posto Rio Branco, Restaurante Lago Verde e Dr. Anastácio Sintra, terapeuta naturopata. Gente, toda semana nós trazemos aqui especialistas na área jurídica, com temas atuais e relevantes para você, telespectador. E hoje nós vamos trazer a doutora Marina Belandi. Vamos conversar sobre contratos rurais, contratos bancários rurais, Desenrola Brasil, FIES e busca e apreensão de veículos. Mas antes da gente ir para o intervalo comercial, eu quero falar para você. Olha só, o que aconteceu no nosso Senado Federal essa semana. No dia 2, terça-feira, assim, em menos de 2 minutos, os nossos senadores, eles suspenderam a resolução do CONAN, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Gente, a proposta, ela desmonta a proteção às vítimas de violência sexual e pode obrigar meninas menores de 14 anos, vítimas de estupro, a levarem adiante uma gestação, um fruto de uma violência. Gente, criança não é mãe. Estuprador, ele não é pai. Os nossos senadores, eu não sei o que passava na cabeça deles, quando eles pensaram em retroceder essa lei, que é um decreto legislativo. Então, assim, eu não sei o que passaram. Inclusive, 2 senadores do nosso estado foram a favor dessa suspensão. E aí fica você. Estamos em um pleito eleitoral. E nós temos que saber quem que nós vamos colocar lá, porque são eles que fazem as leis para que os operadores e os aplicadores possam aplicar e operar as leis. Olha só, também teve a aprovação dos órfãos de feminicídio. A lei ele vai amparar essas crianças, o benefício, ele vai amparar assegurar o pagamento de um salário mínimo mensal aos filhos dependentes de menores de 18 anos de vítimas de feminicídio, desde que a renda familiar per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Quem pode receber? Filhos menores de 18 anos, enteados, tutelados e menores sob guarda com dependência econômica comprovada e filhos dependentes de mulheres trans de feminicídio. Quando um feminicídio acontece, não morre só a mãe. Fica os filhos à mercê de vulnerabilidade social e econômica. Então, essa lei veio para amparar essas crianças até maior de idade. Agora sim, gente, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, tomava injeção, não servia.
Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, e agora sim, vamos conversar com ela, com a doutora Marina Belandi. Olha só, gente, geralmente, né, você que compra um carro, aí fica alienado ao banco, e aí você não pagou, teve um problema aí, não conseguiu pagar a parcela, pouco mais chega o quê? Uma mensagem para você dizendo mesmo assim, devolva seu carro amigável, ou então a gente vai fazer busca e apreensão. Você, lógico que você fica como? Tremendo, nervoso, vai perder o carro, o único bem que você tem. Nós trouxemos a doutora Marina Belandi para explicar para você que não é bem assim. Doutora, mais uma vez, seja bem-vinda ao Pode Lei. Está quase ficando, daqui uns dias é a doutora Mirley Castro e a doutora Marina Belandi apresentando o Pode Lei Acre. Me dê aqui a mãozinha, que é para dar sorte. Certo, obrigada. Doutora, mais uma vez, né, a gente falando aqui, a última vez que que a senhora veio, nós falamos sobre superendividamento, não foi, doutora? Sim, falamos um pouco sobre endividamento, falamos sobre contratos rurais também. Falamos um pouco ótimo, sobre então agora nós vamos bancários. mais além. A gente vai falar sobre contratos bancários rurais, Desenrola Brasil e sobre essa busca e apreensão de veículos. Okay. Mas vamos falar um pouquinho quem é a Marina Belandi? Bom, sou advogada, né? Eu amo advocacia, quem me conhece sabe disso. Sou especialista em direito bancário, em especial na defesa, né, de executados, de produtores rurais. Hoje nosso escritório é especialista, né, em direito bancário rural. Qual a cláusula do contrato que o produtor, porque geralmente tem pessoas que não têm estudo, né? E aí consegue ali um crédito e vai lá. Aí o banco já chega na hora com um monte de papel ali para o produtor assinar. Quais são essas cláusulas que eles têm que ter, que eles têm que se atentar? Bom, nós temos que sempre ter atenção nos contratos rurais e é muito interessante porque geralmente são fomentos, os juros é diferenciado dos contratos normais, né? São até 12% anual, então é um juro diferenciado, porque é para o cultivo, é para o campo, para o produtor rural, né? Para a plantação, para tudo isso. Então ele tem linhas de crédito específicas e tem um manual do crédito rural. Então, existem regras, inclusive súmulas, já entendimento jurisprudencial, que o contrato rural ele só pode chegar até 12%, no máximo 12%. E nós ainda temos o período, que tem uns períodos que nós chamamos ali, período safrinha, onde tem valores também diferenciados, que pode chegar a 4%, 6%. Então, depende da região, depende do que está naquele momento sendo direcionado, ou até mesmo uma média do Banco Central, que também nós utilizamos para fazer o cálculo. O produtor rural, ele tem que estar atento a isso, né? Nós temos, sim, casos de contratos rurais, onde você percebe que o valor está 40%, 50%, 60%, né, do que ele deveria estar cobrando. Então, está muito alto. Valores abusivos, né? Muito, muito, muito. E também os juros moratórios, que eles podem chegar só até 1%. Muitas vezes a gente verifica no contrato 2%. Ou também, quando há uma cobrança, quando embute-se muito seguro prestamista, seguro de vidas, coloca-se muitas outras vendas casadas, né, outros produtos que o produtor rural não precisa arcar. Sim. Então, são observações. E a outra questão também é analisar, né, o período que você vai pagar, se você consegue pagar, por exemplo, você vai alienar a sua terra.
O que é alienação? Muitos perguntam, né? O que é alienação? Alienação, você deixa de ser o proprietário e passa essa propriedade ao banco. Isso tem um grande risco. E um peso muito grande, né? Você está dando o seu bem, né? Exatamente. Nós temos terras que não podem ser alienadas. Né? Um produtor com uma pequena propriedade, onde a família vive só naquela propriedade, ela não pode ser alienada, não pode ser tomada, porque é o único meio de subsistência daquela família rural, né? do produtor rural lá e sua família. Né? Então, nós temos algumas questões que devem ser observadas. Então, essas questões dos juros, como que é cobrado, sempre solicitar lá, quem já assinou o contrato, solicitar o extrato gráfico daquela operação para saber como é que está, quais são os juros de fato que estão sendo cobrados, se houve alguns vendas casadas que às vezes o produtor nem toma conhecimento. Às vezes a gente vai descobrir isso lá quando ele está sendo cobrado, que vai prestar atenção nessas vendas casadas que tiveram no decorrer do contrato. Olha, vendas casadas, o PROCON está em cima. Doutora Alana Albuquerque fazendo um excelente trabalho ali à frente do PROCON. Assinei o contrato, né? E aí, depois eu vou olhar, o banco pode fazer alteração em algum... Depois que assinar o contrato, o produtor? Não pode. Não pode ter alterações, né? O que pode acontecer, alterações unilateral, jamais, né? Tem que ter uma anuência da outra parte no contrato. É um contrato. Então, o contrato são 2 pessoas, ou 3 ou mais, assinando lá. Então, não pode ter essa alteração unilateral. O que pode acontecer muitas vezes, e que acontece na prática, são aditamentos. E o aditamento também é uma questão ou renegociações, muitas vezes, que bem da verdade, o que nós temos muito no mercado e a prática, né, de uma boa parcela dos nossos bancos praticam contra os produtores rurais é o quê? Em vez de fazer um alongamento, ou uma renegociação, ou um aditivo, eles fazem uma outra operação, que é uma operação muito prejudicial ao produtor rural, que eles transformam esse contrato rural numa operação comum. E aí é onde vem o grande diferencial, que os juros são muito acima do que o permitido. E isso é péssimo para o produtor rural, porque a margem da produção rural é muito pequena. Né? E o produtor rural, pelo próprio manual, né, do crédito rural, ele tem alguns benefícios, né, mas só da cédula rural. Se começa a transformar essa cédula em outro, né, um contrato comum, ele já perdeu a característica de cédula rural. Mas mesmo assim, aquele produtor rural que tenha feito um aditamento ou que tenha renegociado e o banco transformou numa outra cédula, mesmo uma CCB, um crédito normal, que a gente diz, né, um crédito comum, existem soluções jurídicas. Por isso que é muito importante um advogado, um escritório especializado, que existem meios, né, que a gente consegue provar e fazer que se aplique lá da época que ele tinha assinado aquele contrato rural. Aquelas cláusulas mantêm, inclusive, as mesmas garantias, as mesmas condições lá atrás. E o produtor pegou o empréstimo, pagou a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela, e aí, nossa, tem alguma coisa errada nesse contrato. Dá uma olhada, não entendo. Vou procurar quem entende. Doutora Marina Belandi entende do assunto. Doutora, eu estou achando que meu contrato ele está com valor abusivo. Eu como produtor rural, eu consigo fazer uma verificação e tentar baixar as minhas parcelas? Sim, é possível. Se houver juros acima do permitido, que nem eu falei, vamos supor que seja um contrato rural, mas os juros está cobrando 28%, por exemplo, anual, né? O máximo que pode chegar é 12%. E aqui não tem importância se o crédito é do governo, né? Que eu vou falar mais uma linguagem mais popular, para que as pessoas possam entender, ou crédito próprio do banco, não interessa. É contrato rural, ele tem regras próprias. É até 12%. Passou disso para cima,
não se pode cobrar. Então, é possível essa revisão, é possível analisar seguros de vida, seguro de prestamista, seguro não sei o que é colocado nesses contratos, e muitas vezes a gente percebe valores altíssimos que são cobrados nesse seguro e que, na verdade, esse seguro não é nenhum benefício, né, quando você vai ler as cláusulas do seguro, ou sequer contém, né, na verdade, a apólice desse seguro para a gente saber o que de fato está assegurado naquele plano que você assinou lá. Doutora, nós vivemos hoje, estamos aí em todos os jornais, na internet, que nós vamos passar por um período desse ano 2026, um período de El Niño batendo na nossa porta, diz que começa agora em junho e provavelmente irá até agosto. Esse período é o período dos problemas climáticos, principalmente no nosso estado. Aí vem, ou é seca demais, ou é chuva demais, onde ocasiona para o sul, para o norte. Quando é seca, não tem condições de tirar uma colheita saudável. Como é que acontece com essas pessoas que sejam problemas da natureza? Eu não consegui viver a seca, eu perdi tudo. Como é que acontece com essas pessoas com relação às dívidas bancárias? Isso. O contrato bancário, ele prevê frustração de safra. O que é isso, né? Ou alguma questão econômica que nós também estamos passando, né? Nós tivemos 2022, 2023 aqui a queda da arroba do boi. Sim. Então, que foi muito difícil para o produtor rural. O produtor rural comprou ela na alta. E nós tivemos um período que ele teve que vender. Imagina, você põe lá o bezerro, você chega uma hora, você tem que vender, porque senão começa a dar prejuízo no pasto, no campo, né? E você vendeu, às vezes, ali empatando ou até abaixo de quando você comprou lá atrás. Certo. Então, você já começa a demonstrar ali o prejuízo do produtor rural, né? Questões econômicas. Estou dando esse exemplo primeiro. Então, como é que você prova isso? Você prova através de o quê? Notas fiscais, né? Que você comprou de tanto, teve que vender tanto. E nisso aqui, nós também temos que levar em consideração que o quê? Existem as despesas. Sim. Então, o produtor rural, ele tem que ter um caderno de despesa, ele tem que comprovar isso. Por que eu falo isso? Os eventos climáticos, né? Seca demais. As vacas ficaram magras, perdeu a cria, morreu. Ou pegou fogo no pasto, o café não teve água suficiente para o milho, para a soja, ou foi muita água, ou foi a seca demais. Nós temos N situações, o El Niño também será assim, né? Já tem expectativa de que será um momento muito difícil para a agricultura, para o setor do agro, né? Nós temos hoje problema com o leite, não é muito aqui a nossa região, mas para fora existe esse problema também, que nós está muito baixo, então, assim, não está valendo a pena, né, vender hoje. Então, sim, assim, a gente está passando por uma crise do agro, fora os insumos, né? Nós tivemos guerras, nós tivemos as taxações, tudo isso aumenta para o produtor rural. E isso, quando você me pergunta, Marina, existe solução? A maioria dos contratos rurais, eles são pagamentos anuais, né? Geralmente em janeiro, abril, onde vence a maioria dos nossos contratos rurais, né? O 30 de abril ele é muito conhecido como um dia decisivo, né, para o nosso setor do agro. Então, quando o produtor rural começa a ter esse tipo, por exemplo, esse ano, nós estamos preparados aí que vai vir uma seca severa. Sim. Então, é o momento já do produtor rural já começar a se preparar, porque se ele não tiver o valor suficiente para pagar o banco, ele tem que imediatamente fazer a prova, né, dessa situação. Por exemplo, deu a seca demais, começou a morrer, levar um agrônomo, levar o veterinário, laudar, temos que ter um laudo, né, de um profissional da área adequada, e apresentar formalmente ao banco um pedido de alongamento dessa dívida. Dizer, olha, aquela programação que eu tinha lá para pagar esse ano, agora em novembro, eu não vou conseguir. Por que eu não vou conseguir? Porque nós tivemos a seca, morreu 10 cabeças de gado, morreu minhas vacas, elas não pariram, ou os bezerros não ganharam peso suficiente. Então, essas questões elas têm que ser documentadas. Por isso que o produtor rural ele precisa muito, né, do auxílio
de bons agrônomos, bons veterinários e advogados especializados no assunto, porque isso tem que ser laudado e tem toda uma formalidade. Se não fizer essa formalidade, é muito difícil você conseguir até ajuizando uma ação, essa ação de obrigação de fazer contra o banco, né, para alongamento da dívida, né, e tem todo um plano que nós fazemos também. Tem um ditado que diz assim: contra fatos não há argumentos. Se vocês têm tudo aguardado, provas, não tem nem como questionar. Doutor, o produtor rural, ele pode perder a propriedade para o banco? Pode, mas... Tem sempre um mas. Quando tem um mais é melhor, viu, gente? Pode sim. Por isso que eu digo sempre que o produtor rural ele não pode assinar os contratos, né, ou aditamentos sem consultar seu advogado de confiança. Tem que saber o que está assinando, ele tem que ter a noção de que há consequências à falta do pagamento e muitas vezes não é porque ele não queira pagar, é porque ele teve problemas com aquele cronograma inicial. Todo o empréstimo bancário na área rural é feito um projeto. E nesse projeto, ele vem lá dizendo quais são as condições que ele vai pagar, como que ele vai conseguir fazer esses pagamentos. E se há um aumento do custo dos insumos, se há uma seca severa, se há muita chuva, ele não vai conseguir cumprir aquele cronograma. Então, o risco, né, vamos supor que seja uma alienação da terra. É muito mais difícil nós revertermos juridicamente do que só a penhora, do que só dado aquela área em garantia. É diferente. Então, por isso que o produtor rural tem que prestar muita atenção se ele realmente... E se não tem como ele dar outras garantias, se aquela garantia que ele está dando também não é muito superior, por exemplo, você está pegando um crédito de 200 mil, mas está dando uma área de 1 milhão, não faz sentido, você, entendeu? Então, por isso que é importante ele ter essa assessoria jurídica também. Doutora, quando a gente começa a falar e o negócio começa a ficar bom, eles dizem assim, ó, vamos para o intervalo comercial. Olha só, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre Desenrola Brasil, fiéis e busca e apreensão de veículos. Você não pode perder. Já já voltamos. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais.
Voltando do nosso intervalo comercial, já peço para você aí pegar o telefone, vai lá e se inscreve no nosso canal Rádio Calçadão Acre e também segue a gente lá no nosso Instagram Pode Lei Acre. Olha só, gente, antes da gente continuar falando sobre, agora sim, sobre Desenrola Brasil, nós vamos falar dos nossos colaboradores. Alto Posto Rio Branco, para você que não abasteceu o seu carro ainda, vá lá. Olha, qualidade, preço baixo, atendimento e o melhor etanol da cidade com o menor preço, R$ 4,80, etanol dura mais. Alto Posto Rio Branco, que fica ali em frente à TV Rio Branco, na Avenida Ceará. Nós temos também a transportadora Rápido Chapuri, que é a sua transportadora, para você trazer seu produto de São Paulo, Goiânia, Porto Velho para Rio Branco, gente, com um preço super acessível, além de rapidez, agilidade e 100% assegurada. A sua mercadoria chega aqui em Rio Branco. Rápido Chapuri fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Meu amigo Daniel está esperando por você. Temos Rosa de Saron, que eu já falei para você, que é a sua clínica de estética. Para você que precisa remover sinal, para você que precisa de uma drenagem linfática e também limpeza de pele. Rosa de Saron. Olha só, gente, restaurante Lago Verde, ali no ramal do Gugel, tem a melhor galinha caipira da cidade. Almoço, aquele almoço caseiro, almoço de mãe. A Soraya tem uma mão maravilhosa assim, gente, amo almoçar lá. E você que está sentindo aquela dor lombar, porque geralmente o estresse, né, sente aquela dor na coluna, o doutor Anastácio Sintra espera você aí para dar uma melhorada, dar uma estralada aí nessa tua coluna. Olha só, você fez uma tatuagem, agora tá maior, tá adulto, diz assim, não, eu não gostei, eu não quero mais isso para mim. Então, a Deise, também lá na clínica do doutor Anastácio, ela remove tatuagem e faz depilação a laser. Agora sim, doutora, vamos voltar para o nosso bate-papo, vamos falar sobre Desenrola Brasil Fiéis. Fiéis, ele entra ou não entra nessa negociação do Desenrola Brasil? Entra sim, e é um momento muito bom para os nossos estudantes, para os profissionais que estão aí no mercado, mas que não conseguiram honrar, né, com as parcelas do Fiéis. Tem aí caso até de 90% de desconto. Olha então, só. assim, é uma oportunidade muito boa para quem quer se livrar aí da dívida do Fiéis. Sim, doutora, geralmente as pessoas pensam que todas as dívidas, elas podem entrar no Desenrola. É verdade ou não? Não são todas dívidas. Tem lá a programação, né, do governo, tem lá quais são as campanhas, e isso tem que ser analisado caso a caso, né? Qual que é o ideal? Você que está com alguma dívida, procurar diretamente aquele banco, aquela instituição financeira que você tem a dívida. Não, você não precisa de terceirizados, não existe também, tem que ter muito cuidado no tempo que nós estamos vivendo aí com esses golpes. Muito cuidado em receber mensagens dizendo que é do Desenrola, isso não tem. Você deve procurar o seu banco, a sua agência, o seu gerente, para negociar diretamente com ele. Falando em negociação, em fake news, em falsos, gente, estão falsificando até o site da OAB para você fazer a sua inscrição para a OAB. Olha só que nível os malandros chegaram falsificando. Você que vai fazer a OAB, tome cuidado quando for fazer a sua inscrição, viu, gente? Doutora, a pessoa, ela tem uma dívida, um cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento, e aí são várias. Ela começa por onde? Bom, primeiro temos que ver, né? Você falou cartão de crédito, financiamento. Nós temos que ver qual a origem desse financiamento. Um financiamento imobiliário ou um financiamento veicular, eu sugiro você iniciar por esse daí. Pagar por quê? Você pode ter uma busca e apreensão, você pode ter a sua casa retomada, né? Então, são dívidas que eu não aconselho, né? Você tem que iniciar a negociação, tem que dar prioridade a essa dívida, a pagamento. O cartão de crédito, depois você resolve. Doutora, agora vamos falar de defesa e execução? Vamos. Quando alguém tem uma citação de execução, ela já pode dizer assim, nossa, perdi o processo? Não. A execução, né, de um contrato bancário, que a gente de um título executivo, né, que nós chamamos no nosso mundo jurídico, existe defesa. E na sua grande maioria, os processos ele tem procedimentos, tem regras.
E nós notamos que muitas vezes, por exemplo, no contrato ele está cobrando uma taxa e quando você vai para executar, você percebe que está se cobrando outras taxas. Ou que você amortizou parte dessa dívida e você observa que não consta na planilha, foi apresentada ao juiz. Existem vários mecanismos que nós podemos trabalhar na defesa, né, e não permitir, por exemplo, uma penhora de uma casa, até o leilão, às vezes, do empreendimento que vamos supor que seja um imóvel, onde é o mercado da família. Então, existem soluções para essas pessoas. E até mesmo existem contratos que estão sendo executados, igual eu falei no bloco anterior sobre os contratos rurais. É muito comum a gente observar os juros que está sendo cobrado naquele contrato não eram os juros que deveria estar sendo cobrado. Então, nós podemos também alegar excessos na execução de valores ou outras questões jurídicas também, processuais, procedimentais também, que o banco às vezes não observa. E isso vem para a defesa do executado. O que o executado ele deve fazer quando ele recebe ali uma notificação judicial? Porque geralmente dizem assim, não liga. O que ele deve fazer? Isso pode implicar se ele não for lá tentar resolver? Como é que funciona? É importantíssimo, né, não deixar, se for já a carta de citação e intimação, que você tem ali 3 dias, né, para pagar, né? Então, é importantíssimo você procurar já de imediato um escritório especializado em direito bancário para fazer a defesa, para analisar, ver se tem ou não solução, né, e viabilizar. Porque muitas vezes a gente tem que fazer cálculos, a gente tem que procurar um especialista, um determinado especialista, por exemplo, um contador especialista em fazer um cálculo bancário em determinada jurisprudência que o advogado vai informar. Assim, olha, contador, perito, né? Eu preciso que seja feita uma perícia nesse contrato e a tese que nós vamos usar é essa, né? O advogado, ele vai dizer ao perito qual é a tese e como que vai ser feito esses cálculos para que o perito possa fazer os cálculos de acordo com a jurisprudência ou com o entendimento de determinado contrato bancário. Doutora, é possível contestar o valor que o credor está cobrando ali depois que for executado? Sim, e é justamente isso. Por isso que a gente precisa tanto do perito, né, do nosso contador perito lá, que ele vai nos ajudar. Geralmente, assim, a gente faz aquele cálculo no papel, né, que eu digo assim, a gente faz um cálculo rápido quando o cliente nos procura no escritório, a gente vê e já percebe e já diz quais são as soluções. Só que aí a gente precisa documentar, né, para que eu possa levar essa defesa ao judiciário, que é o quê? Isso é muito importante também. É uma execução de título executivo, nós estamos tratando de um processo de execução, embargos à execução. Então, é um processo próprio que nós vamos fazer, né? É uma ação monitória, é um outro rito. É uma ação de cobrança, é um outro rito. Então, tudo isso é importantíssimo, por isso que é importante ter você sempre procurar um especialista naquela área, porque ontem mesmo eu recebi uma cliente onde ela está sendo executada já tem um tempo e que eu percebi foram inúmeros erros procedimentais. Nossa. E hoje a dívida que era de 80 mil está custando 360 mil. E eu já vi que, mesmo com todos esses erros procedimentais, nós já observamos que a gente consegue derrubar ali dessa dívida 150 mil. Olha aí, e o 300, né, dá uma ajuda, quebrada, né? Com certeza. O banco, ele pode cobrar valores indevidos, tipo assim, foi executado, mas o banco ali colocou um valor ali a mais ali, digamos, vamos esconder aqui. O excesso. Exatamente. Vai que dá certo, vai que cola, né? Pode ter erro no cálculo, né, de apresentar um cálculo que não condiz com o que foi contratado, ou a fórmula de apresentação. É possível, e a gente alega o excesso na execução, na cobrança. O executado, ele pode renegociar a dívida? Pode também. Mesmo foi executado, foi processado, está ali chamado, eu quero renegociar. Consigo fazer isso? Consegue administrativamente. Hoje nós temos no escritório um mecanismo que a gente utiliza, né? Que é o quê? Às vezes nós temos clientes que eles estão devendo, né? E a gente vai
atuar junto ao banco administrativamente. Não necessariamente eu tenho que ajuizar, lá no escritório nós temos muito isso. A gente negocia muito com o banco, né? Nós temos os canais direto ou com advogados ou com o próprio gerente do banco, onde a gente vai negociar pelo cliente até chegar num determinado valor, né, ou de parcelas, ou um valor de liquidação daquele contrato, tudo de quitação total, que caiba no bolso do executado ou de quem está devendo lá o banco. Doutora, o salário ele pode ser penhorado? Nós estamos falando aqui de uma pessoa, digamos assim, que ganha R$2.000. Não, nesse sentido, não. Tem, inclusive hoje, existe bloqueio, né? Existe já o entendimento e está até pacificado. Até se você tiver até 40 mil na poupança, não é possível ser penhorado, né? Mas existem julgados já, e aqui mesmo, essa pessoa que eu atendi ontem, por exemplo, é descontado do salário dela R$1.000 mensal. É diferente, né? Não então, penhorado, assim, mas tem um valor ele já está, na verdade, sendo descontado, né? Já tem uma ordem, né, para isso. Então, é possível. Não nesse valor, porque você está falando assim, uma pessoa que ganha R$2.000, talvez esse valor não seja nem suficiente para ela e para a família se sustentar. Com certeza. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente consegue que não seja feito nenhum desconto de 20% ou 30% ou até 10%, porque vai faltar o alimento, entendeu? Sim. Mas é possível, sim, ter a penhora do salário, dos valores que entram na conta. Certo. A confusão também patrimonial, é muito importante o consumidor se atentar. Quem está com dívidas também, se atentar que não passa dinheiro de terceiros pela conta, porque você pode ter problemas e esse valor, muitas vezes, você não consegue a devolução nem judicialmente. Certo. Quais são os bens que não podem ser penhorados? Bom, se tiver eu sempre falo da casa, né? Porque eu acho que assim, uma família sem um teto é muito difícil, né? Então você tendo um teto, você tem tudo, né, doutora? Exatamente, você tem onde colocar a sua família, onde você dormir, onde você passar seus dias, né? Então, assim, a casa de família, né? A casa de moradia, ela não pode ser penhorada, nem leiloada. Doutora, vamos aqui um exemplo prático. Se uma pessoa possui uma dívida de 20 mil, mesmo assim o banco está cobrando 50 mil na execução, como que ela pode se defender? Bom, aí a gente tem que analisar o contrato, analisar os cálculos, analisar o que está sendo cobrado, né? Vamos colocar aí que o banco está cobrando uma taxa acima do permitido, uma taxa de juros, ou os cálculos que foram apresentados, eu já peguei, contrato bancário, onde entrou cobrando 20 mil, né? E logo em seguida, quando apresentou a segunda planilha, né, de atualização, o contrato foi para 200 mil, a cobrança judicial. Então, alguma coisa está errada de um valor subir tão rapidamente, né? Então, você consegue provar através de novos cálculos para a justiça, ou se o processo já estiver em andamento e não tiver como fazer embargos à execução, você apresenta uma exceção de pré-executividade no processo, demonstrando qual é esse valor de excesso. Vamos falar agora de busca e apreensão de veículo. O que é isso? Bom, busca e apreensão de veículo, isso é muito comum, né? Quem tem aí um veículo financiado, né, tá lá a alienação fiduciária, lá no DUT do seu carro, né? O que significa? Que esse carro não pertence a você, ele pertence ao banco até que você quite aquele contrato, até que você pague todas as parcelas. Em quais situações o banco pode pedir a execução, né, a busca e apreensão desse veículo? Como é que funciona? Bom, ele pode pedir a partir da primeira parcela, né? As pessoas têm a ideia de que só pode cobrar quando tiver com 3 parcelas vencidas. Não, o banco pode entrar com a ação com uma parcela só vencida. Certo. Mas, lógico, existem requisitos para que você entre com essa ação de busca e apreensão, né? Então, imagina, você entrou não pagou esse mês. Então, não vai ser daqui 2, 3 dias que eu tenho que preencher todos esses requisitos. Eu tenho que notificar o devedor lá, mandar uma carta para ele com o número do contrato,
com o valor da parcela, dizendo, olha, cliente fulano de tal, você está devendo o contrato XXX, o valor Y, procurar os canais para que você possa fazer o pagamento, né? E essa notificação ela tem que ser encaminhada lá para a residência, para aquele endereço que você deu lá no contrato. Certo. Ou, digamos assim, né, que aí a pessoa não deu a mínima, achou que o carro não ia ser apreendido. E aí aparece o oficial de justiça. Ele pode fazer apreensão em qualquer lugar? Qualquer lugar. Onde o carro se encontrar, o oficial de justiça pode fazer a retomada dele e entregar ao fiel depositário do banco. O que acontece depois que o veículo for apreendido? Não tive como fugir. O oficial pegou meu carro. E aí? Então, você tem 5 dias para pagar o total da dívida, todas as parcelas vencidas e vincendas, vai quitar o contrato, mais as despesas processuais. E se a pessoa não tiver, digamos assim, a pessoa tem o valor das parcelas, a parcela que estava atrasada, digamos, 2 parcelas atrasadas, e vai vencer mais 2. Ele tem, digamos, o valor dessas 4 parcelas. Ele pode pagar ou tem que fechar o contrato? Juridicamente, a purga da mora, que a gente chama, é quitação integral. Agora, o banco, dependendo da situação, ele pode aceitar, né, um pagamento parcial ou fazer um contrato, um acordo ou um aditamento. Agora, não vamos nos desesperar. É isso que eu ia dizer. Pode dizer. Tá, vamos lá. Aditamento. O que é aditamento, doutora? Não, o aditamento é um contrato, uma renegociação. O banco pode propor. Mas assim, quando o veículo é apreendido, difícil, imagina, o banco cobrou você, ligou, cobrou, insistiu. Muitas vezes o gerente liga, o cobrador liga 24 horas, que é um inferno as ligações, né? Enfim, você não pagou. Buscou e apreendeu, entregou para o banco. Você tem 5 dias ali para pagar. Você não tem como pagar, né? Tenta com o banco, tudo. O banco dificilmente ele vai vir e falar assim, Marina, paga essas 2 parcelas e continua aí com as outras pagando normalmente. Ele não vai fazer isso. Sim. Mas ele pode propor esse aditamento, um novo contrato, uma renegociação. Mas eles, geralmente, quando eles estão com a garantia, eles não vão propor isso. A garantia vai ser vendida, vai ser leiloada e pode acontecer de que o valor que foi apurado no leilão não ser suficiente para você pagar o contrato. Se ele não sendo suficiente para quitação, você vai voltar a dever novamente. Tá, vamos lá. Peraí, vamos devagar. O carro foi apreendido, que eu gosto tudo desmiuçado para que você possa entender. Fica à vontade. Exatamente. Olha só, o carro foi apreendido, eu não consegui pagar, a pessoa não conseguiu negociação nenhuma com o banco, esse carro foi para leilão. O carro foi vendido, o valor não foi suficiente para quitar o contrato todinho. Essa pessoa vai ficar ainda devendo o banco? Sim, ela vai receber uma notificação para pagar o restante que ela tem que pagar ao banco. Tá, o carro foi vendido, beleza, acima do valor. E aí, o que eu paguei, eu ganho? Em tese teria que devolver. Mas eu nunca vi um caso desse, confesso para você. Doutora, olha só, já estão dizendo que o nosso tempo chegou ao fim, mas eu fique à vontade para a gente finalizar o programa finalizando com essa explicação a respeito dessa, que é tão importante você que tem um veículo, está desempregado, digamos, perdeu o emprego, está desesperado, vou fazer o quê? Como é que essa pessoa que perdeu o emprego pode fazer com o banco? Tá, deixa eu só voltar um pouquinho. Mesmo que você esteja devendo, né, e teve uma busca e apreensão, você procura um escritório especializado, né, em ações bancárias, que seja especializado no assunto. Nós temos vários casos no escritório onde o nosso cliente estava sim e ainda está devendo, mas o bem foi retomado, mas nós identificamos inúmeros erros processuais. Né? Um deles, na maioria das vezes, é a notificação, é a falta de algum requisito dentro do processo, é uma renegociação, são dados errados e que existe solução. E aí vem uma sentença improcedente para o banco. Legal. Né? O banco apreendeu, estava lá com o veículo, mas teve uma sentença improcedente. Ou o banco, vamos supor que ele vendeu, ele vai ter que devolver em valor e ainda pagar uma multa a essa pessoa, mesmo ela ainda estando devendo. Ela está devendo, certo. né? Porque a busca e apreensão veio, mas ela
mas o banco não cumpriu os requisitos da busca e apreensão. E aí, por isso que é tão importante que eu sempre digo, procure o advogado especialista, porque quando a gente bate o olho no processo, a gente já identifica erros. Então, existem soluções. A outra coisa que você me colocou, eu fiquei desempregado, não tenho mais condições de pagar. Então, procure o banco para fazer uma devolução amigável, procure o escritório que ele vai te dar as orientações de fazer uma devolução amigável sem quitativa, né? Porque o que é quitativa? Eu vou entregar, né, o carro e vou quitar todo aquele compromisso que eu tenho com você. Porque se você entregar sem ser quitativo, o banco vai cobrar o saldo devedor depois que ele leiloar ou vender esse veículo. Entendi. Gente, olha só, você aí que tem alguma dúvida, entra lá no nosso Instagram, nosso direct, e deixa a tua pergunta que a gente responde depois com a doutora Marina Belandi. Muito obrigado pelo carinho de vocês, doutora, mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso pedido para falar a respeito dessa execução aí de contratos bancários Desenrola Brasil. Meu muito obrigado, você aí da Transacriana, porque nós falamos para vocês aí da zona rural. Obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando que sexta-feira estaremos aqui novamente. Mais uma vez, segue a gente lá. Pode Lei Acre é o nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Doutora, vamos dar as mãozinhas para a gente finalizar, para dar sorte. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria só fazer um lançamento aqui com você. Pode ficar à vontade, mão dadas. Quem me seguir lá no Instagram, @MarinaBelandi, vai receber um guia do Desenrola Brasil. Olha só, gente. Até lá, se Deus quiser. E falar que assistiu o nosso programa. Com certeza. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais